Ok, pessoal, a gente vai então continuar a nossa discussão sobre micro-organismos de interesse médico e para isso, então, a gente já viu o grupo dos estafilococos, a espécie Staphylococcus aureus. Eu gostaria de começar a discutir agora um pouco sobre os bacilos gram-positivos. E para isso, eu vou começar a partilhar minha tela aqui com vocês. Vejam só. É óbvio que eu estou fazendo uma seleção bem simplificada do que a gente pode discutir. Eu peguei alguns gêneros, que são gêneros bastante importantes em termos de doenças humanas, e eu vou dar características bastante gerais e sempre no sentido de criar uma visão bastante ampla. Então, vocês já viram os estafilococos, tem a aula de streptococcus, que seriam os cocos gram-positivos, e agora eu vou falar um pouco sobre os bacilos gram-positivos, onde eu selecionei alguns gêneros de interesse médico, e claro, eu vou dar uma visão bastante geral dos principais aspectos associados à virulência dessas bactérias. E o primeiro gênero que a gente vai ver é o gênero Corynebacterium, mais especificamente a espécie Corynebacterium diphtheria. Esse gênero Corynebacterium, ele pertence à família Corynebacteriaceae, com várias espécies, são todas compostas por bacilos gram-positivos aeróbios, são imóveis, não têm a capacidade de formar esporos, eles se caracterizam por serem bastante exigentes em termos nutricionais, então não é tão trivial assim você cultivar esses organismos em meios de cultura artificiais. E quando a gente observa um esfregaço preparado a partir de uma cultura da Corynebacterium diphtheria, por exemplo, a gente vê algumas formas características que são chamadas de letras chinesas. Essas letras chinesas, elas são muito comuns nessa espécie, porque essa espécie, embora ela seja gram-positiva, vocês vão ver no slide seguinte, que ela tem uma grande quantidade de peptídeo glicano, só que além do peptídeo glicano existem externamente camadas de outros componentes e eventualmente durante o processo de divisão celular não há a separação completa das células, então elas se dividiriam, mas manteriam parte da sua parede ainda conectada e por isso as células não se separam. Ok? Aqui eu tenho uma imagem de microscopia eletrônica colorizada e vejam, como eu estava dizendo, embora o Corynebacterium diphtheria seja uma bactéria gram-positiva, vocês vão ver, ela tem camadas adicionais na sua parede. Então, nesse esquema, o que nós estamos vendo? Se aqui for a membrana citoplasmática, eu tenho várias camadas de peptídeo glicano, que é tradicional de uma célula gram-positiva, só que, adicionalmente a esse peptídeo glicano, vejam, eu tenho uma camada de compostos que são açúcares, na verdade, eu tenho uma camada adicional lipídica e, eventualmente, eu posso ainda ter mais uma camada que é muitas vezes semelhante a uma cápsula, ou seja, novamente de natureza polissacarídica. Vejam, aqui tem um outro esquema um pouco mais detalhado. Está aqui a membrana citoplasmática, o peptídeo glicano, só que associado agora externamente ao peptídeo glicano, formando camadas adicionais, eu tenho camadas de açúcares que são, na verdade, açúcares bastante complexos, eles estão fortemente ligados, que estão associados também a uma camada lipídica que muitas vezes recebe a denominação de ácido micólico. Esse tipo de camadas é bastante comum em outro grupo de bactérias chamadas de micobactérias. São, por exemplo, a espécie responsável pela tuberculose em humanos, o Mycobacterium tuberculosis, que tem essa camada de lipídios que muitas vezes ela está tão fortemente ligada que ela tem uma consistência e um aspecto de uma cera, que torna então a célula bastante impermeável à entrada de compostos, tá? E, eventualmente, como eu falei, pode ainda existir uma camada adicional semelhante a uma cápsula, ou seja, polissacarídeos que agora estão mais frouxamente associados, mas que também estão servindo como um envoltório adicional a essa célula. Muito bem.
Como eu mencionei anteriormente, essas células elas têm uma exigência nutricional bem maior do que, por exemplo, os estafilococos. Elas não crescem em qualquer meio de cultura, eventualmente a gente usa o agar-chocolate ou o próprio agar-sangue. O agar-chocolate nada mais é do que um agar, onde você adiciona os nutrientes, você adiciona sangue e você aquece esse sangue. Então, o sangue assume uma coloração mais amarronzada e por isso se chama agar-chocolate. A gente tem aqui pequenas colônias brancas, bastante brilhantes, e uma característica dessa espécie Corynebacterium diphtheria é o fato dos bacilos armazenarem no seu citoplasma grânulos, muitas vezes grânulos de fosfato. Esses grânulos são chamados de granulações metacromáticas, por quê? Porque geralmente quando você faz uma coloração, esses grânulos assumem uma cor diferente do corante inicialmente utilizado. Por isso são denominados metacromáticos. Aqui a gente pode ver na extremidade das células uma quantidade grande de granulações. O que acontece? O Corynebacterium diphtheria causa uma doença chamada difteria, que nada mais é do que um processo infeccioso da orofaringe, onde você vai ter destruições das células da mucosa da orofaringe, e o nosso organismo, em resposta a essa agressão, vai procurar sintetizar e criar um tecido, formar um tecido cicatricial, que algumas vezes é chamado de pseudomembrana, e é um tecido que, se começar a se expandir de uma maneira descontrolada, pode dificultar a passagem de ar. E no passado, quando a gente não tinha vacinas, quando a gente não tinha antibióticos, algumas pessoas vinham a óbito exatamente pelo bloqueio da passagem de ar. Então, o grande fator de virulência da Corynebacterium diphtheria é a própria toxina, que é chamada de toxina diftérica. É uma toxina do tipo AB, que eu já vou explicar o que é uma toxina AB. E o que ela tem de muito curioso é que ela é uma toxina sintetizada, na verdade é uma toxina cujo gene é de origem viral. É um gene de origem viral, é um gene que algum vírus em algum momento infectou essa bactéria e deixou esse DNA inserido no cromossomo do Corynebacterium diphtheria, e é um gene que tem a propriedade de interromper a síntese de proteínas. Eu já vou falar o que é uma toxina do tipo AB e eu vou detalhar um pouco mais o mecanismo de ação da toxina diftérica. Além da toxina, o que são considerados fatores de virulência para o Corynebacterium diphtheria? Suas fímbrias, ele possui fímbrias que vão auxiliar na adesão às células, que possuem receptores reconhecidos pelas fímbrias, e os lipoarabinomananos, que são aqueles componentes de natureza polissacarídica da parede celular, das camadas adicionais, porque aparentemente esses compostos têm algum efeito sobre células linfócitos do tipo T helper. O que vai acontecer? O que é uma toxina do tipo AB? A gente dá esse nome para toxinas cujas moléculas possuem duas porções funcionais. Pode muitas vezes ser uma única cadeia polipeptídica, eventualmente podem ser mais cadeias, mais proteínas que se associam e formam uma toxina, não importa. O que eu quero dizer com toxina AB é que, funcionalmente, ela possui duas porções. Nesse exemplo aqui, vejam, eu teria uma única molécula, onde a porção B vem do inglês binding. Binding é ligação. Então, a parte B, a porção B da molécula, é responsável pela ligação, pelo reconhecimento de um receptor nas nossas células, por exemplo, ou nas células de qualquer hospedeiro, e ela então é responsável pela ligação de parte da molécula, enquanto que a porção A recebe essa denominação A do inglês activity, ou seja, é a porção ativa da molécula, ela vai exercer alguma atividade. O que acontece? Esse esquema está tentando mostrar as diferentes formas de entrada de uma toxina do tipo AB. Então, eu tenho, por exemplo, nessa figura aqui, eu tenho que a porção B se liga, em decorrência dessa ligação, há a translocação da porção A, que penetra no citoplasma, é clivada da porção B, então a molécula vai ser clivada e entra simplesmente a porção A, que vai ficar livre no citoplasma para exercer seu efeito.
Eventualmente, eu tenho toxinas do tipo AB, onde a molécula inteira, existem moléculas do tipo de toxinas AB que eu posso ter 7 porções B, ela pode formar um heptâmero, e esse heptâmero forma um poro que permite a entrada da porção A, vai variar muito de toxina. Então, nesse caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma endocitose da molécula como um todo. Quando presente num fagolisossomo, algumas vezes o pH ácido do fagolisossomo promove a clivagem da porção A, que vai ser então liberada para o citoplasma e vai exercer seu efeito. Isso é o exemplo clássico de toxinas do tipo AB, só para a gente explicar o que são toxinas do tipo AB. No caso da toxina diftérica, o que vai acontecer? Vocês sabem que a síntese de proteínas é um evento bastante complexo, ele pode ser didaticamente dividido em 3 fases: a fase de iniciação, a fase de elongação e a fase de terminação, onde, na fase de iniciação, o RNA mensageiro está lá no ribossomo e vai ter o códon de iniciação da tradução, que é o AUG, tá? Que codifica uma metionina. Vocês sabem, cada trinca de nucleotídeos é chamada de códon e cada trinca codifica um aminoácido. Depois da iniciação, nós temos o quê? Nós temos a elongação, onde é a etapa que cada RNA transportador, transportando um aminoácido, vai então levar esse aminoácido, vai se posicionar no ribossomo, exatamente lendo o códon do RNA mensageiro, e vai levar então um aminoácido que vai sendo sucessivamente adicionado a uma cadeia polipeptídica em crescimento. E a etapa de terminação, quando chega um códon de terminação e acaba a síntese de proteínas. Pois bem, o que acontece? Na fase de elongação, eu tenho então os RNAs transportadores carregando os aminoácidos relativos ao anticódon dele, que vai se parear com o códon que está lá no RNA mensageiro. Para essa etapa acontecer, eu preciso de alguns fatores proteicos, que nesse caso, vejam só, é o fator de elongação número 2, isso que eu estou circundando aqui. Essa molécula, ela vai se ligar e auxiliar o RNA transportador a levar, então, o aminoácido lá para o ribossomo para se posicionar e permitir a adição, desse aminoácido à cadeia polipeptídica em crescimento. O que a toxina diftérica faz? Ela é uma toxina do tipo AB, vejam só, a porção B se ligou à superfície celular, entrou a porção A, que interagiu agora com o fator de elongação, mudando a sua conformação de modo que ele não seja mais capaz de se ligar ao RNA transportador. Por conta disso, o que acontece? Eu tenho uma interrupção da síntese proteica, eu não tenho mais a ligação deste aminoácido na cadeia polipeptídica que estava em crescimento. Por conta disso, o que acontece? Essa célula vai acabar morrendo. E para vocês terem uma ideia, vejam só, uma molécula de toxina diftérica já é letal para uma célula. E nós temos, em média, cerca de 5.000 moléculas de toxina diftérica sendo produzidas e secretadas pelas células de Corynebacterium que estão colonizando a mucosa da orofaringe a cada hora. O que vai acontecer? Na realidade, aqui eu tenho uma imagem de uma mucosa que já está bastante lesionada e você já vê a formação da chamada pseudomembrana, que, se não for controlada, pode bloquear a passagem de ar. Aqui é só para mostrar, na verdade, o efeito com mais detalhes químicos do que a toxina diftérica faz. Ela vai promover uma ADP ribosilação da proteína EF2, tá? Mas isso é um detalhe que não vem ao caso agora. O que acontece? Como é que se faz diagnóstico, tratamento de difteria? Na verdade, o diagnóstico, você tem a sintomatologia do paciente, você pode tentar fazer o cultivo, isolar, então coletar uma amostra daquela pseudomembrana que está aqui, tá? É um conjunto de bactérias com células inflamatórias, deposição de fibrina. Você pode coletar uma amostra daquilo, tentar usar meios de cultura bastante ricos para tentar obter o crescimento da bactéria. Você pode fazer uma microscopia com uma coloração para analisar os grânulos metacromáticos, mas, na verdade, o principal alvo de diagnóstico é
a presença do gene tox, que a gente pode fazer hoje em dia por PCR. O tratamento é feito ou com antibióticos, em casos bastante mais severos, o que se faz é a administração de antitoxina diftérica, que seriam, então, na verdade, anticorpos que vão tentar neutralizar a toxina diftérica. Então, com isso, a gente terminou a primeira parte dessa aula de bacilos gram-positivos e nós vamos dar sequência agora falando de outros gêneros, como Listeria, Clostridium e bacilos. Muito obrigada.